Olá! Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu acho que tem gente nova aí, eu quero saber de onde que você está assistindo essa live, de onde que você é, escreve aí pra mim. Vão chegando. Oi, Lu! Duas Luz. Sejam todos bem-vindos. Olha, vocês vão ver a Conceição lá da minha igreja, glória a Deus. Vocês vão ver que o meu olho aqui, ó, ele tá bem vermelho, tá vendo? Verdade. Gente, meu olho tá vermelho porque eu estou cansada. Hoje eu tô exausta, hoje eu tô cansada. E tá chegando aqui o último dia, né, de pintar o apartamento. E aí hoje de manhã eu já fiz um monte de coisa, de tarde já fui levar Felipe pra se distrair um pouquinho, porque não tem escola. Aí volta, arruma a casa de novo, passa pano. Agora me deu uma canseira. Mas graças a Deus que eu tava aqui orando e eu falei assim, Senhor, renova as minhas forças, porque tem muito para se fazer ainda, né? A gente ora, a gente compartilha as nossas experiências aqui na live. E eu falei, Senhor, renova as minhas forças. E não só hoje, assim, renova as minhas forças todos os dias. Porque dizem que não, né? Dizem que dona de casa não faz nada. Mas quem fala que dona de casa não faz nada é porque não é dona de casa. Porque trabalho de dona de casa não acaba nunca, né? Quem é dona de casa aí é muito provável. Olha, Aiquara da Bahia, tem Arieta também, né, amiga, também tô exausta. E o povo fala, ai, dona de casa tá cansada de fazer o quê? Gente, o trabalho de dona de casa não acaba, não acaba. Você limpa suja, você guarda roupa e tem roupa fora do lugar. E é assim, direto. Mas não é sobre eu, né, não é sobre a minha pessoa que nós iremos falar hoje, nem sobre os meus afazeres domésticos. Nós iremos hoje falar sobre duas mulheres, ao invés de uma, nós iremos falar sobre duas mulheres e sobre como usar os nossos dons espirituais com sabedoria. Como usar os nossos dons? Né? A primeira coisa que a gente precisa quebrar na nossa mente é dizer que a gente não tem dom nenhum. Isso eu ouço muito, eu ouço direto as pessoas falando assim, ai, Renata, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho aptidão nenhuma, eu não sei fazer nada. Isso é mentira. Isso é o inimigo colocando na sua mente que você não serve para nada, que você não tem dom nenhum, que Deus não vai te usar para nada. Isso é mentira. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um propósito. E a gente vai ver que quando Deus nos dá os dons, né, quando Deus nos capacita para fazer algo, Ele sempre nos capacita para que a gente possa fazer algo para o reino dele. Então, se você canta, você não canta para você canta para o reino de Deus. Se você prega para o reino de Deus. Se você ensina para o reino de Deus. Ou qualquer outro dom. Você aconselha, você ora, você profetiza, né? Você é uma mulher de oração. E nós precisamos começar a entender qual que é o nosso papel, né? Como mulher, como ser humano, né? Eu sei que tem homens aí também ouvindo. Mas qual é o nosso papel? O que a gente tem feito com os nossos dons? Será que nós temos usado os nossos dons de maneira correta? Será que nós estamos preocupados? Será que a gente fica muito tempo preocupado, achando o que a pessoa vai pensar de mim? Né? Eu sempre gosto de destacar o que está escrito em Jeremias 29, no versículo 11. Porque ali é uma frase de Deus, né? É o próprio Senhor falando, e ele diz, bem sei eu, Deus, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Né? Essa é a primeira parte do versículo. Então, assim, se a gente parte do princípio que o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito com relação àquilo que Ele nos deu, e se a gente usa os nossos dons com sabedoria, porque não é só você simplesmente, eu tenho um dom, então agora eu vou sair por aí porque eu sou boazona, eu sou super crente, eu sou super ungida, super usada. Não, também não é por aí. É usar os dons com sabedoria, usar os nossos dons
com humildade. Olha, tem gente de Belmonte na Bahia. Aliás, gente, um beijo imenso pra Bahia, porque tem muita gente da Bahia. E eu fico muito feliz. Tem gente aqui da ilha também. Eu vi que a Amanda acabou de entrar. E nós vamos orar. Nós vamos orar, porque nós vamos convidar o Senhor Jesus sempre, sempre, sempre. Coloque Deus no início de tudo aquilo que você for fazer, sempre. Então nós vamos orar agora, nós vamos convidar o Senhor Jesus a fazer parte dessa live. Ele já está aqui, claro, mas nós vamos consagrar esse momento a Ele. Então coloque a mão no seu coração. E Senhor, nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo nesse lugar, o Senhor é bem-vindo nas nossas casas, o Senhor é bem-vindo, Deus, nesse tempo em que nós estaremos aprendendo com duas grandes mulheres. Aprendendo, Senhor, a usar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos capacitou. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito encontre corações férteis, que o Teu Espírito encontre, Senhor, corações preparados para receber essa palavra. Pai, que essa palavra não cresça no meio de pedras, que essa palavra, Senhor, possa dar frutos e que esses frutos venham ser frutos maduros, Pai. Te agradeço por mais uma oportunidade. Te agradeço por cada pessoa que está assistindo, por cada pessoa que irá assistir. Recebe, Senhor, a nossa adoração diante do Teu trono em nome de Jesus. Amém e amém. Amadas, se você vai anotar, se você vai abrir a sua Bíblia, a primeira mulher que nós vamos falar está em 2º livro de Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Amém. E é uma mulher que pouco se fala sobre ela, né? Mas numa dessas minhas perguntas no passado, eu falei, que vocês gostariam de ouvir sobre quem? E aí me falaram, fala sobre Hulda. Então, ok, vamos falar sobre Hulda, vamos falar quem foi Hulda, né? Quem foi Hulda e por que Hulda se tornou uma mulher tão importante. E você vai ver o posicionamento dessa mulher. E você vai ver como que em tão pouco que a gente vai conhecer sobre a história de Hulda, a gente vai aprender muito, 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 muito. Quando a gente volta um pouquinho, bem no início do capítulo 22, vai começar contando sobre o reinado de Josias. E aí Josias tinha 8 anos quando ele assumiu o trono, né? E ele reinou por 31 anos em Jerusalém. Josias, ele foi um dos últimos reis justos de Jerusalém, de Israel. Ele foi um dos últimos reis, sabe, que realmente fez um bom trabalho. E aí, lá pelas tantas, ele resolve, né, reparar o templo. E para que ele reparasse esse templo, ele mandou que pessoas fossem, né, que pessoas começassem a fazer esse trabalho. E aí um homem chamado Hilquias, e isso está lá no versículo 8, ele diz assim: então o sumo sacerdote Hilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo. E aí ele dá, né, ele conta para Josias o que tinha acontecido, o que estava, né, o que ele tinha encontrado ali. E aí, quando Josias, e agora eu já estou no versículo 11, quando Josias ouviu, né, as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, a Safã, escrivão, dizendo: vão consultar o Senhor, por mim, pelo povo e por todo o Judá. Por que aconteceu? Quando entregaram o livro da lei para ele, e ele viu o que estava escrito, ele ficou temeroso, né? Ele ficou morrendo de medo. Ele temeu por ele temeu pelo povo dele, né? Ele sabia que ele estava sendo um rei bom, mas antes dele havia tido trocentos reis que não estavam nem aí para o Deus de Israel. E isso estava registrado. E olha o que diz: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós.
E que porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Olha isso, gente, os nossos pais não deram o livro, a nossa geração passada, né, não deram ouvido às palavras desse livro. É isso que está dizendo aqui esse versículo. Para fazerem segundo tudo o que estava escrito a respeito dele. Então o sacerdote Ilquias, versículo 14, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda. Ponto. E aqui aparece Hulda. Entendam o seguinte, nessa parte aqui do reinado de Josias, quando Josias começou a reinar, e muito antes do reinado de Josias, existiam outros profetas. Existiam profetas homens, inclusive. Existiam profetas que já profetizavam há mais tempo. Existiam profetas que eram muito conhecidos. Mas algo disse para Josias, despertou algo em Josias, despertou algo nesses homens, que fez com que Hulda se destacasse. E olha que interessante. Eu costumo dizer que quando nós temos a graça de Cristo, né, a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós nos destacamos no meio da multidão. Você pode estar no seu trabalho, né? Ou então você pode estar procurando um trabalho. E aí você vai entregar o seu currículo. E tem, sei lá, centenas de currículos junto com o seu. Quando for assim, você ora, sabe? Você fala assim, Senhor, derrama a tua graça sobre o meu currículo. Derrama a tua graça sobre a minha vida. Derrama a tua graça sobre a minha causa. Porque a graça de Deus na nossa vida faz com que nós, né, que a gente se destaque no meio da multidão. Muitas vezes, nós não somos nem os mais qualificados, nem os mais bem preparados, mas nós temos algo que aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus não têm, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus sobre a nossa vida. Existia algo em Hulda, né? Existia algo em Hulda, ela era uma grande profetisa, né? Os estudos dizem que ela morava na parte baixa de Jerusalém, que era uma parte destinada às pessoas que estudavam, às pessoas que eram dedicadas ao ensino, e ela estava ali. Mas olha que eles não titubearam, eles não ficaram pensando assim, poxa, mas que vergonha, né, com tanto homem, pra gente ir consultar uma mulher, né, será que isso não é uma vergonha para os homens? Será que isso não vai diminuir? Não, porque eles sabiam que quando eles fossem para Hulda, eles não iriam ouvir nada da carne, eles iriam ouvir do Espírito. Porque esta mulher, nós estamos falando do Antigo Testamento, tá? Nós não estamos falando do Espírito Santo que habita em nós, tá? Nós estamos falando de pessoas que recebiam a visitação do Espírito, que eram capacitadas por Deus para profetizar, para liberar palavras. E eles sabiam que Hulda era essa mulher. E aí quando eu parei para ler isso daqui, eu fiquei pensativa, né? Assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa vida, qual foi a última vez, né? Pergunto para vocês aí, mas vocês não precisam me responder. Qual foi a última vez que alguém chegou até você para te pedir um conselho, para te pedir uma oração? Qual foi a última vez que, no meio de tantos pastores, bispos, diáconos, alguém olhou para você e viu em você a graça de Deus? Porque é isso que acontece dentro das nossas igrejas, é isso que acontece dentro da nossa família, é isso que acontece nos meios em que a gente convive. Às vezes você está dentro da igreja e você não tem título, né? Você não é um pastor, você não é um diácono, você não é bispo, você não é nada, né? Você é servo, você é um obreiro. Mas para exercer o teu chamado, para exercer o teu ministério, para exercer o dom daquilo que Deus te deu, você não precisa de um título. Se você prega, né? Se você falar assim, Renata, eu tenho o dom da pregação. Eu amo pregar. Eu amo compartilhar a palavra de Deus. Eu amo, sabe, Deus me revela a palavra.
Minha amada, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de um altar. Você não precisa de um microfone. Você só precisa que tenha alguém que te ouça, né? E se tiver uma pessoa, você tá ali tomada pelo Espírito. Se você tiver uma pessoa te ouvindo, e se a palavra de Deus mudar a vida de uma pessoa, o propósito do seu dom foi cumprido. Foi cumprido. Então, muitas vezes a gente recua porque diz assim: ai, mas eu não tenho chamado para isso. Ai, mas eu não tenho chamado para aquilo. Ou então assim: ai, a minha igreja não me dá espaço. O meu pastor não olha para mim. O meu pastor não me vê. O meu pastor não me dá oportunidade. Mas atente para isso. Não é o seu pastor que tem que te ver. Não é o seu pastor que tem que te dar oportunidade. O Senhor já está te vendo. O Senhor sabe aquilo que Ele te deu. E Ele sabe o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Porque, por exemplo, a pessoa fala para mim assim: eu amo ensinar a Bíblia. Amo, Renata, meu chamado é ser mestre. O meu chamado é ser professora de escola bíblica. Eu amo ensinar a Bíblia. Ok, amém, glória a Deus por isso. O que você está fazendo, né, para colocar o seu chamado pro alto? Porque é claro que Deus capacita quem Ele chama, né? A resposta que as pessoas dão é assim: não, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Ok, Deus capacita quem Ele chama. Mas por causa disso vamos ficar, gente, de braços cruzados, esperando sermos capacitados? Não. E foi exatamente isso. Mas agora a gente vai olhar as palavras de Uda e você vai ver o posicionamento dessa mulher. Porque o posicionamento dessa mulher, eu ouso dizer que ele é pouco visto nos dias de hoje. Ouso dizer isso mesmo. O posicionamento de Uda, a maneira como ela responde, a maneira como ela se coloca diante desses homens, porque preste atenção, ela está respondendo ao rei. Ela está respondendo a Josias. Ela não está respondendo aos enviados dele. E olha o que ela fala. Versículo 15. Então, ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ponto. Perceba que quando ela diz assim diz o Senhor, Deus de Israel, ela automaticamente está tirando a carne dela, ela está saindo de cena e ela está entronizando o Senhor nessa situação. Ela está colocando, ela está falando assim: olha, não sou eu que estou dizendo isso. Isso não vem de mim. Assim diz o Deus de Israel. E é curioso a gente perceber, que o que mais tem nos dias de hoje é assim diz o Senhor. Eis que Deus está me dizendo. Eis que o Senhor manda te dizer. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque centenas, dezenas de pessoas vivem agarradas a profecias. Param a vida por causa de profecias. Ou passam a vida inteira buscando profecia. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar e eu acho que você vai guardar isso pro resto da sua vida. Quando Deus quer falar com você através de um profeta, Deus vai enviar este profeta até você. Deus vai dar um jeito que não vai ser necessário que você saia da onde você tá para ir para monte, para ir para igreja, para ir para isso. Não. Quando Deus quiser falar com você, você pode estar na fila do banco, que vai entrar alguém e vai falar: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas Deus manda te dizer isso, isso e isso. E eu sei que se você está aí, você já deve ter tido experiência, esse tipo de experiência, ou conhece alguém que já teve. E a palavra que Uda dá para Josias não foi uma palavra de consolo, não. Tipo, é verdade, né? Você achou aí o livro da lei, mas vamos ver aqui, né? Talvez não seja bem isso que esteja escrito. Vamos ver se de repente a gente consegue dar um jeitinho. Digam ao homem que os enviou a mim, diga ao rei, assim diz o Senhor. E aí ela começa a dizer tudo que Deus tinha mandado ela dizer. E aí você vai ficar aí como lição de casa para você ler o que Uda disse para Josias. No versículo 18. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, digam o seguinte: olha que interessante que ela diz. O rei de Judá enviou vocês para consultar o Senhor. Não enviou vocês para me consultar. Ela sabia o papel dela.
Uda sabia o papel dela. E nós precisamos saber, dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, nós precisamos saber qual é o nosso papel. Nós precisamos saber que não é sobre nós, não é a respeito de nós, mas é tudo para a glória de Deus. Então, se falamos para a glória de Deus, falamos para honrar o Senhor. Se pregamos para honrar o Senhor. Se cantamos, nós cantamos para honrar o Senhor. Não é mais sobre nós. Aliás, nunca deveria ter sido sobre nós, né? Mas se alguém está aí achando que é sobre você, não é sobre você, é sobre o Senhor. E ela diz isso. Mandaram consultar ao Senhor. Digam o seguinte, assim, novamente, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu, né? Viu que o seu coração se amoleceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objetos de horror e maldição, rasgou as suas vestes. Olha só, Josias tinha feito um ato lá, né? Lá no início, quando trouxeram o livro para ele, ele rasgou as vestes dele, e Deus estava o tempo todo olhando isso, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que nós pensamos assim, ninguém me percebe, ninguém me olha, mas Deus nos olha, Deus nos percebe o tempo inteiro. E aí olha o que Deus diz para eles. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que eu trarei a esse lugar. Queridos, quando Hulda, quem é Hulda? Quando Hulda vem com essa palavra, porque a palavra que ela dá não é uma palavra molinha, ela vem com uma palavra dura, ela vem com uma palavra ríspida, sabe? Mas quando ela vem com essa palavra, ela vem com autoridade. E hoje em dia, o que a gente percebe, o que a gente encontra, são muitas vezes as pessoas que recebem a direção de Deus, que têm o chamado, que são chamados como profetas nessa geração, nessa nação, mas que parece que ficam com medo, sabe? Eu vou exortar o irmão e aí talvez o irmão saia da igreja, eu vou conversar com fulana e talvez, sabe, ela vai dizer quem eu acho que eu sou para estar dando aquela palavra para ela. Hulda não estava nem aí para o que Josias ia pensar. Não mandou consultar ela? Não mandou ir atrás dela? Então se prepara para ouvir o que Deus tinha para dizer. E aí ela fez isso de um jeito forte, decisivo, e ela foi direto ao ponto. Às vezes quando nós vamos exortar alguém, conversar com alguém, aconselhar alguém, né? A pessoa fala assim, fulano, conversa comigo, vamos aqui. A gente às vezes, sabe, temos um embasamento bíblico, né? Estamos aqui, firmados na palavra, e às vezes a gente fica cheio de dedo, assim, para falar, para não magoar. Só que chega uma hora que nós precisamos estar revestidos de amor, e isso é algo que a gente precisa, sempre que alguém for pedir um aconselhamento, sempre que alguém for pedir para conversar, a gente precisa orar e falar assim, Senhor, coloca na minha boca as tuas palavras, sabe? Coloca na minha boca, derrama em mim uma porção extra de amor, uma porção extra de sabedoria, porque, queridos, nós podemos dizer qualquer coisa, baseados na palavra, obviamente, né? Nós podemos dizer qualquer coisa. O problema é a maneira como isso é dito. E hoje, né, como nós vivemos numa geração mimizenta, vamos dizer assim, a gente fica com dedo, a gente fica com medo de falar as coisas e as pessoas se magoarem e saírem da igreja. E ainda culpam a gente, né? Tipo, saí da igreja porque a Renata falou comigo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você crê? Você pode dizer um amém para isso? Jesus está voltando. Então nós precisamos estar cheios de amor, cheios de intrepidez na palavra, cheios de sabedoria, para que, se for necessário ser feita uma correção em Deus, direcionado por Deus, né? Porque perceba que Hulda não saiu falando da carne dela.
Isso é algo também que a gente precisa notar muito sério. Nós não podemos falar algo que venha da nossa carne, do nosso achismo, da nossa opinião. Se você vai falar algo, se você vai abrir sua boca, se você vai exortar alguém, se você vai conversar com alguém, que saia da sua boca as palavras que vêm do coração de Deus. Porque senão é carne, você entende? Porque senão é o que você acha, porque senão são as suas emoções. E as nossas emoções nos enganam o tempo inteiro. Hulda foi uma grande mulher. Infelizmente, isso é tudo que nós sabemos a respeito dela. Tudo que nós sabemos está aqui. Mas nós aprendemos com essa mulher que ela usou o seu dom. Ela usou o seu dom. E ponto. Ela usou o seu dom. Ela usou aquilo que Deus deu para ela. O que Deus tem dado para você? Qual é o dom que você tem? E tá proibido de falar que você não tem dom. Tá proibido. Se você não sabe qual é o seu dom, quando você for dormir hoje à noite, você vai colocar o seu joelhinho no chão ou você vai sentar na sua cama, porque graças a Deus nós somos livres para orar da maneira que a gente quiser. E você vai falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor me criou com propósito. Eu sei que eu não nasci à toa. Eu sei que eu não estou aqui na terra fazendo figuração. Então me mostra, Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Me mostra aonde o Senhor quer me usar. Me mostra, Deus, sabe? De que maneira eu posso ser útil na tua casa, no teu reino. Porque os dons que Deus nos dá, não é pra gente inchar, ficar aquele crente inchado. Não. Os dons que Deus nos dá é para nós usarmos para a glória e honra do nome dele. Amém? Amém. Agora você vai abrir comigo em Êxodo, que nós vamos ver a segunda mulher. Êxodo capítulo 2. O que eu tinha separado aqui, gente? Perdão. Não, é isso mesmo. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Depois nós vamos para Números. Em Êxodo, nós vamos ver a segunda mulher que nós iremos falar hoje, que é Miriam, irmã de Moisés, Yara. E vocês vão ver que, ao contrário de Hulda, essa mulher, uma profetisa também, essa mulher que também recebeu um dom de Deus, essa mulher que também recebeu um chamado, se perdeu. Ela se perdeu em algum momento. Ela foi muito usada, foi uma grande mulher, e a história de Miriam começa de uma forma incrível. Porque, se você for ler Êxodo no capítulo 2, começa contando a história do nascimento de Moisés, né? E aí tem toda aquela história, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo ele, o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Todo mundo conhece essa história, né? De como Moisés foi parar na casa de Faraó. E aí, a protagonista dessa história aparece, que é Miriam. E olha o que diz aqui no versículo 4. A irmã do menino, a irmã de Moisés, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Gente, esta menina, né, ela não era uma mulher aqui, né, ela era uma menina. Ela já tinha uma personalidade muito forte. Ela já tinha um chamado de liderança, sabe? Ela já tinha um chamado de ir à frente, de ter opinião, sabe? De desbravar, de estar ali encabeçando as coisas, porque partiu de Miriam, a ideia de chegar lá, né, pra filha de Faraó e dar a sugestão: olha só, você não quer que eu traga uma hebreia? Né? Você não quer que eu traga uma mulher que acabou de ter um filho para amamentar esse neném? Quando ele tiver já para desmamar, ele volta para cá. Ela teve coragem, ela teve intrepidez, ela teve inteligência, ela teve ousadia. Tudo isso é exemplo, né? É um grande exemplo, né, de uma grande mulher de Deus que nós podemos absorver, que nós devemos absorver. De sermos mulheres inteligentes, de sermos mulheres com intrepidez na palavra, de sermos mulheres destemidas, sabe? De sermos mulheres
com chamados de liderança. E eu não vou nem entrar no assunto homem versus mulher. Não vou entrar nesse assunto. Mas nós temos um chamado, sim. Nós temos um chamado de liderança, nós temos um chamado dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, por onde quer que a gente passe. A história de Miriam foi indo, e aí você vai encontrar agora no capítulo 12. Deixa eu pegar aqui só o Êxodo 15, perdão. Êxodo 15. Deixa eu sair daqui. Êxodo 15, versículo 20. Êxodo 15, 20. Eu tô em Números, não vou achar nunca, né? Gente, as cachorras conseguiram abrir a porta do banheiro. Olha isso. Não, filha. Agora não é hora disso. Até me perdi. Êxodo 15, 20. O cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui a gente percebe que tipo de mulher era Miriam. Ela era sim uma mulher de liderança. Se ela não fosse uma mulher de liderança, Deus não teria colocado esta mulher para caminhar junto com Moisés e com Arão. Ela tinha um chamado ali, ela tinha um propósito, ela tinha uma função. Deus tinha dado para ela um dom. Só que quando você vai para Números, capítulo 12, vai anotando ou você vai abrindo a sua Bíblia aí, em Números capítulo 12, diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Mulher cuxita é da região de Cuxi, né? Essa mulher, ela não era hebreia. Não se sabe se isso aqui era a primeira mulher de Moisés. Só que Miriam ficou doída porque o irmão dela pegou uma mulher cuxita e se casou com ela. E aí, olha o que ela diz, versículo 2, né? Eu tô lendo Números, capítulo 12, e agora eu vou ler o versículo 2. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Olha isso, eu imagino até o tom de deboche dessa pergunta. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que o Senhor também não falou por meio de nós? O que aconteceu com aquela mulher que tinha um chamado, que era líder, que sabia qual era o papel dela? Talvez ela começou a ver o irmão se destacando de uma maneira. Tanto Moisés quanto Arão. Começou a ver que aquelas pessoas que estavam ali, que foram chamadas junto com ela, aquelas pessoas que começaram a caminhar junto com ela, estavam alcançando posições, estavam indo para direções em que ela não estava indo. Mas ela não estava indo, não é porque ela não fosse merecedora ou porque ela não fosse capaz disso. Nós precisamos entender uma coisa. Deus deu um dom para mim, ok? Deus deu um dom para Luciene. Deus deu um dom para Grace. Deus deu um dom, deixa eu ver quem está aqui, para Júlia. Deus deu um dom para Conceição. Deus deu um dom para minha prima que está aí, para Bia. Deus deu para cada um dom. O meu dom é meu. O seu dom é seu. E os nossos dons se complementam. Os nossos dons, eles não se completam, eles se complementam. E é por isso que nós precisamos vigiar muito o nosso... Rolou? Sim. Será que rolou inveja? Será que rolou ciúme? Tanto inveja quanto ciúme seriam dois sentimentos que jamais poderiam estar naquele meio. Jamais.
Um povo inteiro estava atrás dessas 3 pessoas. E quando você vê, né, os seus líderes com inveja, com ciúme, com ranço, isso não funciona. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é o seguinte: nós não podemos invejar, nós não podemos querer aquilo que o Senhor deu para o nosso irmão. Nós não podemos querer, nós não podemos desejar, nós não podemos ter inveja no nosso coração ou algum tipo de sentimento mal resolvido para dizer assim: ai, Senhor, por que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Por que fulano profetiza e eu não profetizo? Por que fulano consegue abrir a Bíblia e entender e eu não entendo? Por que ele tem o dom da palavra e eu não tenho? Mal sabe falar. Isso é o que eu mais ouço. Isso é o que eu mais ouço. E fulano fala tão errado o português e acha que quer pregar. Por quê? Porque a gente acha que para pregar tem que ser formado em letras? Não. Para você exercer o seu dom, a única coisa que você precisa ser é cheio do Espírito Santo. Para você exercer o seu dom, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque não adianta você saber que você tem algo e você está vazio por dentro. Ou melhor, está até cheio de inveja, está cheio de divisão, está cheio de ciúmes. E aqui diz, o Senhor ouviu, né? O Senhor ouviu essa reclamação de Miriam. No final do versículo 2. O Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro homem sobre a terra, né? Porque, tipo, se fosse eu, para quem me conhece um pouquinho, né? Eu tô mudada, né? Graças a Deus. Mas no passado, se fosse eu que tivesse ouvido um negócio desse, gente, eu já ia falar: minha filha, qual é o seu problema? Né? Qual é o seu problema? Vem cá, vamos conversar, né? Vamos resolver isso aqui entre nós duas. Mas graças a Deus eu consigo hoje ouvir um negócio desse. Talvez eu não seja tão mansa assim quanto Moisés, não, né? Fica aí, fica a dica para ser um alvo. Mas Moisés era muito manso. E Deus ouviu o que Miriam havia dito. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. Sabe o que parece isso aqui, gente? Quando a mãe da gente fala assim: chegando em casa a gente conversa. Quem já ouviu isso? Nossa, eu ouvia isso, ia para casa tremendo. Quando fala assim: chegando em casa a gente conversa. Deus chegou para eles e falou assim: vocês 3 para a tenda do encontro agora. Agora. E aí os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e lhes se apresentaram. Então o Senhor disse: presta atenção no que Deus fala com eles. Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Se entre vocês aqui há um profeta, eu, o Senhor, me revelo para vocês através de sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Aqui, Deus começa a explicar para eles o seguinte: olha só, vocês 3 são amados, vocês 3 têm dons, eu falo com vocês 3, só que eu preciso que vocês entendam que com Moisés, a minha conversa é diferente. Com Moisés, eu falo com ele num outro nível. Com Moisés, eu trato ele de uma forma particular. Isso não quer dizer, né, quando Deus tem esse trato com algumas pessoas, né, que pagam preço para ter esse trato com Deus, isso não quer dizer que ele não fale com a gente. Só que com cada um de nós, Deus fala de uma maneira diferente. Com você, talvez, ele vai falar em sonhos. Com outros, ele vai falar através da palavra. Com outros, ele vai falar diretamente ao coração. Com outros, ele vai falar de forma audível. E a gente precisa entender que com cada um, Deus fala de uma maneira diferente. E a gente não pode querer almejar, né? A gente não pode querer que Deus fale conosco da mesma maneira que ele fala com um pastor, com um diácono, ou com um obreiro, ou com quem se converteu ontem. Você sabe que Deus fala com aquele irmãozinho que se converteu ontem? E ele fala com você, que é convertido há 30 anos? Só que ele fala de maneiras diferentes. E é isso que ele está dizendo aqui.
E é assim que eu falo com meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Exatamente. Quem colocou aí? A Gláucia. Colocou nível de intimidade. Nível de intimidade. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco da mesma maneira que a gente vê, né, alguns irmãos da igreja sendo usados. Mas você já parou para pensar qual é o preço que ele pagou? Ou qual é o preço que ele paga para ser usado daquela maneira? Às vezes a gente vê pessoas subindo no altar e cantando, e pregando, e profetizando. E ali, né, da cadeira, a gente fica, poxa vida, queria tanto ser igual a ele. Queria tanto pregar como ele prega, sabe? Queria tanto profetizar. Queria tanto que Deus falasse comigo. É intimidade. É intimidade. Eu me abro, né? Eu, Renata, me abro com as pessoas, com as amigas que são mais íntimas minhas. Isso não quer dizer que eu não gosto das outras. Tá entendendo? Mas tem certos assuntos, né? Tem certas conversas que eu não tenho com uma e eu vou ter com outra. E com Deus não é diferente. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos, né? Quem é mãe de 3, 4, 5 crianças, pode até me falar isso melhor. Eu tenho certeza que você não tem um filho preferido, mas eu também tenho certeza que dos seus filhos tem um ou outro que você sabe que é um pouquinho mais próximo de você, ou que talvez seja um pouquinho mais próximo do seu marido. É isso que ele está dizendo aqui. Não queiro que Moisés está recebendo, porque com Moisés eu trato diferente. Moisés paga um preço que você, Miriam, não paga. Moisés paga um preço que você, Arão, não paga. Mas vocês não pagam, não é porque vocês não merecem, é porque o chamado de vocês é sustentar o chamado dele. O chamado de vocês é cobrir o chamado dele. E tá tudo bem. Ninguém se torna menor ou maior no reino espiritual por causa de posição. Pelo amor de Deus, nós precisamos tirar isso da nossa mente. E aí continua. Com Moisés, né, eu estou lendo agora o versículo 8. Com Moisés, eu falo com ele face a face. Oh Deus, oh Senhor, que o Senhor encontre em nós. Mulheres, né, homens, pessoas, que o Senhor possa falar conosco face a face. Claramente, não por enigmas. Deus falava com Moisés, assim, tete a tete, sabe? Tipo, sem a menor possibilidade de desentendimento ou de mal interpretação. Deus não falava com Moisés por enigmas, falava com Moisés face a face. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. E aí o que acontece com Miriam? O que acontece com Miriam? Está aí no versículo 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa. Por causa de um desejo da carne dela, por causa dela não ter conseguido controlar os lábios, né? Controlar os pensamentos, controlar as emoções. Miriam ficou leprosa. Aqui na Bíblia, ela ficou leprosa, né? No físico, na carne. Nós ficamos leprosos no nosso coração. Quando nós temos atitudes iguais às atitudes de Miriam, a lepra vem para o nosso coração. Nosso coração fica branquinho de lepra. E aí é necessário, né, que a gente se trate, é necessário que a gente não contamine outras pessoas, porque quando nós deixamos a inveja entrar, quando nós deixamos o ciúme entrar, quando nós deixamos o questionamento de por que ele sim e eu não entrar, a lepra entra conosco. E olha o que acontece. Se você for continuar lendo, no versículo 15, ainda do capítulo 12, diz assim: assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Miriam, ela não só atrapalhou a caminhada dela. Miriam atrapalhou a caminhada de um povo, né? Por causa da atitude dela, porque ela não soube usar o dom dela de forma correta, porque ela não soube aceitar aquilo que o Senhor havia dado para ela. Ela não só atrasou a vida dela, como ela atrasou a vida de um povo inteiro. E nós precisamos ter
consciência, sabe? Nós precisamos realmente meditar nesse ensino. Será que o que eu estou fazendo, será que as minhas atitudes têm paralisado só a mim? Ou será que as minhas atitudes têm paralisado as pessoas que estão à minha volta? Será que se de repente eu conseguir vencer isso, e se eu conseguir caminhar, eu não vou também conseguir fazer a minha família caminhar? Eu também não vou conseguir fazer o meu trabalho caminhar, o meu ministério caminhar, porque aqui todo um povo ficou parado. Enquanto Miriam estava leprosa, todo um povo ficou parado. E muitas vezes, meu amado, quando o nosso coração está leproso, as áreas da nossa vida ficam paradas também. Nosso ministério para, nossas emoções param, o nosso chamado para. E ficamos pessoas assim, doentes, que muitas vezes recusam até tratamento, recusam ajuda e nada ao nosso redor flui. A inveja e a ambição egoísta. Inveja e ambição egoísta, muitas vezes, infelizmente, está dentro das nossas igrejas. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falo, vira e mexe, eu estou falando nas nossas lives. Se a gente quer ver diferença no corpo de Cristo, que a diferença começa em nós. Que nós possamos ser, né, o que vai dar o start nessa diferença. Eu vou ler com vocês agora, já para finalizar, Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu estou de olho aqui no horário. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Isso é Tiago perguntando. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostra as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, era tudo que Miriam tinha. Inveja, amargura e sentimento de rivalidade. Se vocês têm isso no coração, não se gloriem disso. Não se gloriem disso. Nem mintam contra a verdade. Sabe o que Tiago está dizendo aqui, quando ele diz nem mintam contra a verdade? Não tenta tapar esse solzinho aqui com a peneira, não. Não tenta fingir, falar assim, imagina, eu ciumenta? Imagina, eu tô super feliz por fulano. Fulano foi ordenado e eu não. Olha, glória a Deus por isso. Não minta. Não minta, porque você pode mentir para qualquer pessoa, mas você não consegue mentir para Deus. E aí ele continua. E esta não é a sabedoria que desce do alto. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, esse tipo de atitude, que é a inveja, a amargura e o sentimento de rivalidade, esse tipo de atitude é terrena, animal e demoníaca. Terrena, animal e demoníaca. Pois onde a inveja e a rivalidade, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Aonde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisas ruins. Vocês conseguem entender que quando a gente para ler a Bíblia com calma, que quando a gente para ler a Bíblia de uma maneira interpretando os versículos, trazendo os versículos para o nosso dia a dia, a gente consegue entender que o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina? Miriam, aqui para encerrar a história de Miriam, ela teve um problema em aceitar a posição que Deus deu para ela. Ela tem problema com isso, sabe? Então meu irmão que é o chamado, mas eu tô caminhando com ele esse tempo todo e eu sou o quê? Você é ajudadora, você é colaboradora, você é aquela que vai interceder. E nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram, com aqueles que conseguem, com aqueles que subiram um degrau, porque nós não sabemos, queridos, nós não sabemos o preço que as pessoas pagam para estar na posição que elas estão. A verdade é essa. Muitos querem estar lá, mas nem imaginam o que levou essa pessoa a chegar lá. Deus concede os dons. Deus concede os dons. E é Ele quem determina aonde você vai usar o seu dom. Preste atenção nisso. Deus concede o seu dom. Deus concede os dons. Mas é Ele quem determina aonde você vai usar. Não é você.
Não é você que recebeu um dom e fala assim, agora eu vou sair por aí, vou virar evangelista, vou pregar, vou converter o mundo. Não, calma. Pergunta para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu esse dom, o que eu faço com ele agora? Sabe, são orações sinceras, são orações objetivas, são orações que mostram para Deus que nós realmente dependemos dele 100%. Dons espirituais que Deus quer que nos use, que a gente use. E outra, os dons que Deus nos deu, né? Como eu já falei quando nós estávamos conversando sobre Uda. Os dons que Deus nos deu é para beneficiar o povo dele. Era para beneficiar o povo dele. Então, se hoje você está aí e se você reconhece que você tem um dom de Deus, né? Se você reconhece. Eu, Renata, né? Eu prego. Eu gosto de pregar, né? Eu gosto de falar. Mas sabe qual é o meu chamado? Sabe o que meu olhinho brilha? Eu amo ensinar a Bíblia. Eu amo fazer o que a gente faz aqui terça-feira. Você percebe que essas lives de terça-feira, elas são lives que tem ministração, que elas são lives que tem ensino, mas eu faço questão de ensinar a Bíblia. Eu faço questão que você abra a Bíblia e que você pegue aquele versículo e fale assim, então é assim que isso se aplica no meu dia a dia? Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. O seu pode ser outro. O seu pode ser, não, realmente eu tenho um chamado, eu tenho um dom para pregar, e aí você sobe, você abre a boca e converte, o povo entende, é tocado. Você pode ter o dom da oração, da intercessão. Um monte de gente não tem paciência de ficar parado, de olho fechado, orando, mas talvez Deus tenha dado isso para você. E se Deus deu para você, não é para beneficiar você. Se Deus deu para mim, não é para me beneficiar. Se Deus deu para o irmão, não é para beneficiar o irmão. É para beneficiar o povo dele. Toda pessoa, todo ser que foi chamado, do início até o final da Bíblia, você vai perceber que eles não foram chamados para a glória e honra do nominho deles. Eles foram chamados para engrandecer o nome do Senhor. Então, que em nome de Jesus, nessa semana, você tenha entendimento daquilo para que o Senhor te chamou, né? Que você consiga entender. Renata, como é que eu sei para que Deus me chamou? Começa orando. Fala, Senhor, eu sei que eu não estou aqui na terra fazendo figuração. Eu sei que eu não nasci por acaso. Eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor, me colocou no ventre da minha mãe e tem um motivo para isso, né? Eu não estou aqui só para o censo me contar. O que o Senhor quer que eu faça? E aí, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Primeiro você vai calar as outras vozes, calar a voz do diabo, calar a voz do parente, calar a voz daquele seu irmão da igreja, calar a voz das pessoas que dizem que são suas amigas, mas quando vê você despertando para algo do Senhor, querem te colocar para baixo. Calar essas vozes, porque essas vozes não vêm de Deus. Quando a gente cala essas vozes, nós conseguimos ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo e começar a perceber de que forma o Senhor está te usando, de que forma você se sente confortável. Deus nunca vai te usar em algo que você se sinta desconfortável. Nunca. Todos nós, por exemplo, né, nós somos chamados para falar de Jesus, para evangelizar. Mas eu, Renata, eu não tenho um chamado evangelístico. Mas eu tenho amigos que estão parados na fila do mercado. E se bobear, ele faz um apelo e 5 pessoas se convertem ali na fila do mercado. Eu não tenho esse chamado. Mas eu posso estar do outro lado da fila, né, esperando assim, vem cá, meu querido, que eu vou te explicar agora o que acabou de acontecer com você. Vocês conseguem entender isso? E vocês conseguem entender a beleza que existe nisso? E que você, essa semana, descubra o seu chamado, que nessa semana você invista, se você já sabe qual é, invista no seu chamado, invista, pede para Deus, fala, Senhor, eu sei que com Moisés o Senhor falava face a face, eu sei que com Moisés o Senhor tinha uma conversa ali especial, mas olha para mim, Deus, me trata
me ajuda nesse meu chamado, me capacita mais, me diz, Deus, o que eu posso fazer para melhorar para o Senhor. E tenha certeza que Deus vai te responder. Tenha certeza que Deus vai falar. Ele não mente. Ele não mente. Ele fez isso no passado, ele faz isso nos dias de hoje e ele vai continuar fazendo isso no futuro. Que Deus te abençoe. Obrigada por cada pessoa que esteve aqui comigo essa noite. Eu tenho certeza. Para mim, foi um estudo muito rico. Né? Para mim, foi um estudo assim, que acrescentou na minha vida. Eu espero que tenha acrescentado na vida de você também. Eu espero que seu coração, sabe, tenha sido um coração assim, arado já pelo Espírito Santo e que essa semente caia e produza fruto. E produza fruto maduro. Obrigada, Lu. Vou descansar sim. Se bem que com um filho pequeno a gente sabe que a gente não descansa, né? Mas é uma benção. Mas eu vou sim. E até semana que vem. Estou botando essas lives no canal do YouTube. O YouTube tá lá, Renata Dias. Mas se você for no link da minha bio, você clicar lá, você já vai cair direto no meu canal do YouTube. E aí você vai poder enviar essas lives, porque não é todo mundo que tem Instagram, né? Não é todo mundo que consegue assistir. Então, para quem não tem Instagram, essas lives vão estar salvas lá, algumas, porque eu também não sei mexer nisso direito, eu também estou aprendendo. Pregações estão lá, e aí você vai ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de me ajudar a chegar aonde os meus pés não chegam, mas aonde a palavra de Deus vai chegar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana e eu quero ouvir testemunhos, tá? Me mandem testemunhos, porque é para a glória de Deus. Deus te abençoe.